Olá pessoal, espero que estejam todos bem, prontos, preparados para mais uma aula aqui do curso Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Pessoal, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado estudar, o estudo é um exercício solitário e eu não sei se você está nessa fase já, mas é algo que é bastante comum acontecer. A hora que você começa a estudar e começa a estudar bastante, primeiro que você começa a gostar de estudar. E às vezes você fica chato, você fica uma pessoa que só quer falar sobre aquilo que você está estudando. E aí você começa a querer se aproximar daquelas pessoas que estão na mesma fase que você. Às vezes o estudo se torna não agradável, mas sim insuportável. E você começa a achar que é algo que será que vai dar certo? Será que vai valer a pena? E isso é uma pergunta que eu te respondo que sim, vai valer a pena. O estudo vale a pena. E o estudo não serve para encher nossas mentes. O estudo serve para ampliar nossos horizontes, ampliar nossa cabeça, nossa compreensão. Então eu tenho certeza que o estudo que você está fazendo para a segunda fase da OAB vai ser útil para você não só para a segunda fase da OAB, mas para a sua vida profissional também. Quer você seja advogado, quer você preste concurso em outra área, em outra carreira, a não ser que você saia da área jurídica, vai estudar outra coisa aí, vai servir como cultura para você entender principalmente os telejornais que estão repletos de notícias relacionadas ao direito penal. Então, de uma maneira ou de outra, o estudo não te será desperdício. O estudo valerá a pena de alguma forma para você, eu tenho plena certeza. Tá certo? Então, com essa ideia na mente de que o estudo vale a pena, vamos para mais uma peça que pode ser que caia na segunda fase da OAB, e nós vamos tratar hoje do pedido de liberdade provisória. Naquela linha do tempo do processo penal, você sabe que nós temos a fase do inquérito policial, a fase de investigação, nós temos a fase processual, nós temos a fase recursal e nós temos a fase da execução da pena. Você lembra disso? Então, a fase da investigação, que em regra no nosso ordenamento jurídico se dá por meio do inquérito policial, e eu digo em regra porque pode ser que a investigação seja feita pelo Ministério Público e aí ele não investiga por meio de um inquérito policial. Temos a fase processual, que ela se inicia com o recebimento da denúncia. Nós temos a fase recursal, que se dá após a prolação da sentença, e nós temos a fase da execução da pena, quando transita em julgado a sentença. Tá certo? Nós estamos ainda na fase pré-processual, na fase da investigação. E o pedido de liberdade provisória, ele se encaixa aqui. Aliás, ele se encaixa bem no início da investigação, que é logo após a prisão em flagrante. Se você está acompanhando, e eu aconselho que você acompanhe as aulas nesta sequência, a aula de relaxamento de prisão em flagrante foi é a primeira que você deve assistir. Depois da aula de relaxamento em prisão em flagrante, você assiste agora essa aqui, de pedido de liberdade provisória. E se você entendeu muito bem o relaxamento da prisão em flagrante, vai ser mais fácil agora você entender o pedido de liberdade provisória. Por quê? Porque se o pedido de relaxamento da prisão em flagrante tem como objetivo afastar uma prisão ilegal, o pedido de liberdade provisória tem como finalidade afastar uma prisão, mas que é legal, porém ela não é necessária. Vou falar de novo. O relaxamento da prisão em flagrante, o que aconteceu? Você observou alguma irregularidade na lavratura do auto de prisão em flagrante, ou então o seu cliente não estava em uma situação de flagrância, então você pediu para que o juiz relaxasse essa prisão que é ilegal. Aqui não. Aqui o flagrante foi legal, foi joinha, foram observadas todas as formalidades legais. O que você não quer? Você não quer que aquele flagrante seja convertido em prisão preventiva.
Então, quando nós não queremos que o flagrante seja convertido em prisão preventiva, eu peço para o juiz a liberdade provisória. É disso que nós vamos tratar aqui, pedido de liberdade provisória, tá certo? Então vamos lá. Você sabe já que no nosso ordenamento jurídico nós temos 3 tipos de prisões. A prisão em flagrante, que é aquela que nós estudamos quando nós fomos falar da relaxamento da prisão em flagrante, que é aquela que se dá quando a pessoa está praticando o crime, ou ela acaba de praticar o crime, ou ela é perseguida logo após a prática do crime, ou ela é encontrada logo depois a prática do crime. Nós vimos essas situações. Nós sabemos que também existe a prisão temporária. A prisão temporária, ela vem prevista em uma lei especial, a Lei 7.960, de 1989. E nós temos a prisão preventiva, que é a principal prisão que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tá certo? Ela é a principal por quê? Ela é a principal porque ela é a prisão que dura mais tempo. Ela é a principal porque ela cabe para maior número de hipóteses, maior número, quantidades de crimes, e ela é a principal também porque ela cabe tanto na fase da investigação quanto na fase processual. A prisão em flagrante, a prisão temporária não, só cabe na fase da investigação. Muito bem. Algo que já é pacífico na doutrina e na jurisprudência, e que antigamente havia uma discussão, é o seguinte: se no Brasil existe um instituto estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea, uma garantia fundamental, que é a presunção da inocência, como é que cabe uma prisão cautelar, se a prisão cautelar se dá antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória? Esta pergunta, durante muito tempo, foi formulada, só que já foi pacificada. A ideia é a seguinte: cabe a prisão cautelar no ordenamento jurídico brasileiro, apesar de existir a presunção de inocência, por um motivo bastante simples. Cabe por quê? Porque a prisão cautelar, ela não tem como objetivo impor uma pena. A prisão cautelar, como o próprio nome já diz, ela tem como objetivo acautelar, proteger, tutelar o processo e não impor uma pena. O que quer dizer isso? Vou explicar melhor. Imagine você que uma pessoa tenha praticado um crime, tenha matado alguém, um crime grave, homicídio. Muito bem. Tudo indica que essa pessoa poderá fugir. Olha um exemplo. Aqui eu sou do interior do estado de São Paulo e aqui em cidades da região é muito comum ter produção de laranja. E vêm pessoas do Nordeste do Brasil, do interior do Nordeste, por exemplo, interior de Pernambuco, para trabalhar na colheita da laranja na época da safra. Imagine que essa pessoa pratique um crime aqui no interior de São Paulo e depois tudo indica que ela vai embora. Por quê? Porque ela faz isso anualmente, todo ano. Já faz 4 anos que ela vem para o interior do estado de São Paulo, trabalha no período da safra na colheita de laranja e após o término da safra ele volta para o interior do Pernambuco. Tudo indica que, como ele praticou um crime agora, esse ano, aqui no estado de São Paulo, que ele vai voltar para o Pernambuco. Só que se ele voltar para lá, ele não vai querer retornar para o estado de São Paulo porque ele pode ser preso. Então, nessa situação, nesse contexto, você concorda comigo que se ele voltar para o interior de Pernambuco, talvez ou muito provavelmente vai ser bem mais difícil encontrá-lo do que se ele permanecer aqui no estado de São Paulo? Então, para acautelar, para proteger o processo, prende-se esse cidadão para que ao final do processo ele cumpra a pena. Essa que é a ideia. Só que essa prisão não vai ficar de graça. Essa prisão vai ser descontada da pena imposta futuramente, que é o instituto da detração. Então, o tempo que a pessoa ficou presa preventivamente será descontado da prisão, pena que ela for submetida. Deu para entender? Então, nós estamos nesse contexto aqui. Então, não tem problema, hoje, para o ordenamento jurídico, de compatibilizar a presunção da inocência
com as prisões cautelares, desde que a prisão cautelar seja decretada de forma fundamentada e excepcionalmente. Então, tem que haver uma exceção, só a título de exceção. Ou seja, quase nunca se prende. Excepcionalmente, quando estão presentes alguns requisitos, pode prender. E mais, tem que ser feita essa prisão de forma fundamentada. O juiz não pode simplesmente decretar a prisão e dizer assim, eu vou decretar porque o crime é grave. Homicídio é um crime grave, então nós temos que decretar a prisão. Roubo vem assombrado a cidade do Rio de Janeiro, então é caso de decretar a prisão. Então, o juiz ele tem que fundamentar, ele tem que explicar, ele tem que demonstrar que naquele caso concreto estão presentes todos os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Tá certo? Outra coisa, a prisão preventiva, ela não pode ser decretada, não existe uma prisão por força de lei. O que é isso, prisão por força de lei? Imaginem vocês que o legislador informe, diga que se um crime tem a pena mínima de 4 anos, não cabe liberdade provisória. Isso é absurdo, está errado, sabe por quê? Eu vou te explicar. Pense comigo, você que está assistindo essa aula nesse momento, você é acusado hoje de tráfico de drogas. Pergunta que eu faço para você. Você é traficante de drogas? Não tenho muito o que pensar, né? Espero que todos tenham respondido que não. Porém, você está sendo investigado por tráfico de drogas. Traficante tem que ser preso preventivamente, não cabe... Bom, então você está me dizendo que o simples fato de você estar sendo investigado porque a tua sogra disse que você é traficante, um inimigo seu disse que você é traficante, quer dizer que você tem que ir para a prisão. Isso é um absurdo, você concorda? Então formule os exemplos colocando você na situação. Porque quando você pensa em um bandido do mal, feio, você sempre acha que é injusto o direito que o réu tem. Agora, quando você pensa em você, na mesma situação, fica mais fácil de você memorizar e entender o instituto. Então, volto a repetir. A lei não pode decretar, não pode estabelecer uma prisão automática. Sempre, amiguinho, presta atenção, sempre, em todas as situações, qualquer situação, vai ser decretada a prisão preventiva, o juiz tem que fundamentar. O simples fato do crime ser grave abstratamente não autoriza a decretação da prisão preventiva imediatamente. O que é um crime grave abstratamente? Eu vou falar alguns exemplos, você vai falar, isso é grave. Tortura, é grave, só o nome já fala que é grave. Estupro, grave. Homicídio, grave. Que mais? Latrocínio, crime grave. Só que o simples fato da pessoa estar sendo investigado por esses crimes, que eu sei, você sabe, todo mundo sabe que é grave, o simples fato de nós acharmos que ele é grave, isso que é gravidade em abstrato. O simples fato de nós acharmos e reconhecermos que esses crimes são graves não autoriza a decretação da prisão preventiva automaticamente. Insisto e falo mais uma vez, esta decisão tem que ser fundamentada na prova da OAB. Se o juiz não fundamentar adequadamente, você pede que a prisão preventiva cesse. Você pede a liberdade provisória, você pede que a prisão preventiva não seja imposta ao seu cliente. Muito bem. Pessoal, existe uma prisão preventiva que ela é decretada no curso do processo. Vou dar um exemplo. Teve a investigação, o promotor de justiça ofertou denúncia, começou o processo. Começou o processo, o réu começa a ameaçar as testemunhas. Isso é grave, ele não pode ameaçar as testemunhas. Por conta que ele está ameaçando as testemunhas ou está sumindo com algumas provas, o juiz decreta a prisão preventiva. Então, isso é a chamada decretação da prisão preventiva direta. Prisão preventiva direta. Por quê? Para se contrapor à prisão preventiva convertida. Então, vou falar de novo. Quando o juiz, no curso do processo,
por conta de determinada situação, ele decreta a prisão preventiva, ele está decretando uma prisão preventiva direta. Ele está dizendo, olha, ele está ameaçando as testemunhas, ele está prejudicando a instrução criminal, então, por conveniência da instrução criminal, eu vou decretar a sua prisão. Beleza? Tem uma outra prisão preventiva, que é a prisão preventiva substituta, ou substitutiva, que é aquela que se dá em substituição a uma medida cautelar diversa da prisão. Vou dar um exemplo para facilitar a tua vida. Imagine você que o juiz tenha determinado a um determinado homem que não se aproxime da sua ex-companheira. Por quê? Porque foi aplicada uma lei Maria da Penha. O juiz, ele fala assim, olha, se você se aproximar dela, voltar a manter contato, você estará descumprindo a medida protetiva e eu vou decretar a prisão preventiva. Dito e feito. O cidadão, ele é intimado que ele não pode se aproximar da sua ex-companheira, porém, por ciúmes, por paixão, por carência, sei lá o que, ele volta, a mulher não quer saber dele, ele pega e volta a ameaçar ou agredi-la. O que o juiz faz nessa situação? Ele substitui aquela primeira medida cautelar, que era a proibição de se aproximar, por prisão preventiva. Então, nesse segundo exemplo que eu dei, prisão preventiva substitutiva. Então, a primeira que eu falei, qual foi? Prisão preventiva direta. Essa segunda, prisão preventiva substitutiva. E aí, tem uma terceira, e é essa que nos interessa aqui para o pedido de liberdade provisória. É a prisão preventiva que é fruto da conversão da prisão em flagrante. Qual que é o nome disso aí? Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Conversão da prisão em flagrante da prisão preventiva. Olha o que é que eu estou falando para você. O cidadão foi preso em flagrante. A prisão em flagrante estava toda em ordem. Tudo certinho. Muito bem. Quando a pessoa é presa em flagrante, você se lembra disso? O auto de prisão em flagrante, ele tem que ser encaminhado uma cópia para o juiz. Por quê? O juiz ele tem que adotar uma dessas providências que eu vou falar agora. Ou ele relaxa a prisão ilegal, só que eu já acabei de falar, essa prisão aqui em flagrante foi legal, tá boazinha, tá legal, tá jóia. Foram observadas todas as formalidades legais exigidas. Então, o juiz não vai relaxar a prisão em flagrante. O juiz pode conceder liberdade provisória, e é aqui que entra a nossa petição. Liberdade provisória, com ou sem fiança. O juiz também, ele pode dizer que não é caso de prisão preventiva, mas ele decreta uma medida cautelar diversa da prisão. Por exemplo, ele diz o seguinte, é caso dessa pessoa comparecer em juízo mensalmente. Isso é uma medida cautelar diversa da prisão. Pessoal, existem várias. Estão no artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. Várias medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, comparecimento em juízo periódico. Por exemplo, não se aproximar da vítima. Por exemplo, retenção do passaporte. Por exemplo, não se ausentar da comarca por determinado período. Dentre outras. Monitoração eletrônica também é uma outra medida cautelar diversa da prisão. Muito bem, então vejam vocês. Olha quando que eu vou formular um pedido de liberdade provisória. Eu vou formular um pedido de liberdade provisória quando o flagrante chegar para o juiz entender que o flagrante está em ordem, não é caso de relaxamento da prisão em flagrante, tá certo? Só que há a possibilidade dele decretar a prisão preventiva. Por exemplo, o Ministério Público já requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Você vai entrar com qual pedido? Pedido de liberdade provisória. Vou falar de novo. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante, esse flagrante chegou para o juiz. O juiz viu que o flagrante está em ordem, não é caso de relaxamento da prisão em flagrante. O promotor de justiça peticionou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
O que é que você vai pedir? Habeas corpus? Você sabe que na OAB eles não pedem habeas corpus porque habeas corpus não é uma peça privativa de advogado. O habeas corpus qualquer cidadão pode entrar. Então caberia habeas corpus? Caberia, mas na prova da OAB eles não vão pedir isso. O que você vai pedir? Pedido de liberdade provisória. Insisto, meu amiguinho, você não vai pedir relaxamento da prisão em flagrante porque a prisão em flagrante está em ordem e o examinador ele vai colocar lá, estando em ordem, obedecidas todas as formalidades legais no auto de prisão em flagrante, você, na condição de advogado, deve apresentar a peça processual privativa de advogado para o caso concreto. Deu para entender? É disso que nós estamos falando. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já nós voltamos com mais algumas observações sobre a liberdade provisória.